O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amados, quem que já não teve algum momento de tristeza, de aborrecimento, algum tipo de amargura, né? Às vezes uma ação de alguma pessoa ou a reação de alguma pessoa magoa, deixa a pessoa triste. Acredito que todo mundo já teve o seu fio de tristeza, né? E é sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco hoje. Vamos então às escrituras? Vem comigo. Estamos aí. As duas tristezas. Ué, mas tristeza não é tristeza, irmão Antônio? Pois é, mas nós vemos, a Bíblia nos mostra, olha, aqui que está os detalhes interessantes que muitas vezes nós precisamos nos deter a eles. Nós falamos em tristeza, mas existem dois tipos de tristeza. A Bíblia nos mostra isso. Então vamos aos textos. Aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, o que diz ali? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você percebe que existem duas tristezas, porque há dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A tristeza segundo Deus, o que é? É a tristeza que Deus provoca em nós. Mas Deus provoca a tristeza? Pois é, Deus provoca a tristeza. E sabe por quê? Nós examinando as escrituras, nós vamos ver ali que o arrependimento, olha amados, no caso da salvação, aquelas pessoas que são contra a predestinação, que são a favor do livre-arbítrio, que diz assim, nós decidimos se queremos aceitar Jesus ou não, nós decidimos se queremos ir para o céu ou para o inferno, nós decidimos tudo. Quer dizer, nas decisões Deus fica de lado. A palavra final é nossa. Eu acho complicado isso. O pessoal que acredita dessa maneira, eles têm lá os motivos que eles dão para isso. Agora eu, amado, percorrendo as escrituras, eu acredito na predestinação. Parece que eu estou saindo do texto, né? Não, mas o texto está aqui. É só a gente dar essa volta, amados, para a gente poder chegar no cerne. Para a gente poder entender e entender bem entendido aquilo que nós estamos falando aí, que é sobre a tristeza, né? Então, o que acontece, amado, é que as pessoas que creem no livre-arbítrio, os chamados arminianos, eles dizem que Jesus morreu por todos e que Jesus, vamos dizer assim, pagou o preço e deixou lá. Agora se virem, quem quiser se salvar, o meu sacrifício está aí, para pagar. E quem não quiser, não quer. Então, quer dizer, com isso, põe de lado a soberania de Deus dizer, não, eu decido. Ali a pessoa, nesse caso do livre-arbítrio, eles querem dizer que a pessoa que decide sobre a salvação. Já a predestinação ensina que quem decide a nossa salvação é Deus. É prerrogativa dele, ponto final. E eu acredito que é assim. Sabe por quê? Porque o pessoal que prega o livre-arbítrio, então eles dizem assim que para a pessoa se salvar, não basta o sacrifício de Cristo, a pessoa tem que se arrepender. E se a pessoa não se arrepender, não é salvo. Se a pessoa não, que a fé, eles concordam que a salvação é por graça, vem de Deus, mas que se a pessoa não tiver a sua fé, não adianta nada, porque o que diz? A Bíblia diz que a salvação
é por graça, mas mediante a fé. Então a pessoa tem que ter fé, tem que crer no Senhor Jesus, tem que se arrepender dos pecados para ser salvo. Então isso dá a impressão que nós entramos com uma boa parte da salvação e que Deus entra com a outra parte. Mas acontece o seguinte, veja bem, nós voltando aqui no caso da tristeza, graças a Deus que aqui nós entendemos duas coisas, sobre a tristeza e sobre a predestinação. Veja que quando se trata de tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que Deus, vamos dizer assim, provoca na pessoa. Por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que a pessoa, o arrependimento vem de Deus. Ninguém se arrepende por si próprio. A pessoa que se arrepende, amado, dos pecados, pode saber que é Deus operando na vida dele. Então, o que acontece? Esta pessoa faz as coisas erradas, fica triste, se aborrece, não tem sossego. Enquanto não acerta aquela situação, enquanto não sente a paz com Deus de volta. Percebe? Então, como, por exemplo, no caso do livre-arbítrio, que a pessoa tem que se arrepender dos pecados. A pessoa só se arrepende porque Deus levou ele ao arrependimento. Porque Deus causou uma tristeza no coração dele, do pecado que ele fez, que ele cometeu, da atitude, da vida que leva. Enfim, tem pecado, vamos dizer assim, bem da maneira assim, tem pecado no pedaço, né? Então a pessoa não... Deus cuida de trazer tristeza para que a pessoa se arrependa. Por exemplo, ofende o nosso próximo, a pessoa de repente não tenha aquilo sossego, enquanto não vai lá e acerta a situação. Meu irmão, o amigo que for, que besteira que eu fiz com você, me perdoa isso aí. Olha, que besteira que eu fiz. Quer dizer, isso aqui é Deus que leva, acerta a situação com a pessoa, pronto, sai aquele peso. Percebe? Então, essa tristeza, segundo Deus, que leva à salvação e produz arrependimento para a salvação. Então, esse arrependimento que a pessoa tem não é uma coisa que a pessoa é bonzinha e tem em si. É uma coisa que Deus provoca na pessoa porque é uma coisa que é necessária para a salvação. E sim, a pessoa toma atitude e vai resolver essa situação, porque tudo é o plano de Deus. Agora, amados, quando a tristeza do mundo, é aquela tristeza que a pessoa se sente triste. Ai, coitadinho de mim, me magoou, fui magoado, não sei. Quer dizer que a pessoa começa a alimentar o eu e começa a ficar triste porque não conseguiu aquilo que queria. Fica triste por tantas coisas assim. Essa não é a tristeza que vem de Deus para a salvação, mas é a tristeza do mundo, porque é a tristeza de não conseguir muitas vezes aquela vida que queria. Você percebe? E daí dali a pessoa passa às vezes a cometer injustiça, a lutar das maneiras mais escuras para conseguir o que quer. Então, esses são os dois tipos de tristeza. Uma vez dito isso, vamos ver mais um versículo aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Nós temos uma lição muito importante, capítulo 13 e o 14. Quando Davi pecou. Veja bem. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, veja bem aqui a interjeição, mas posto que com isto deste motivas a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Percebe, amado? O pecado, a vida em pecado, tem as suas consequências. E as consequências são aqui mesmo, nessa vida que nós vivemos. Davi aqui, ele era uma pessoa do coração de Deus.
Mas ele cometeu um pecado terrível. Não foi um, foi dois. Dois pecados dos mais pesados que tem. Ele cometeu o adultério, né, trazendo uma mulher casada e, né, tendo relações sexuais com ela. Três pecados. Porque ele fez isso. Daí, quando ele viu que o problema ia ser público, o que ele fez? Ele tentou enganar de uma maneira fraudulenta, né? Tentando fazer com que o marido desta mulher, que estava lá na guerra, ele mandou chamado lá, trouxe, e fazia com que ele viesse para casa, para que então aquela gravidez parecesse que o filho era do lado do marido da mulher, quando o filho era dele. E tudo por Deus movendo ali. Aquele homem não foi dormir lá na casa e daí levou a outro pecado do Davi terrível, que ele sendo rei, né, a nação estava em guerra, ele mandou por próprio marido daquela mulher um bilhete para o comandante do exército, lá para o comandante do exército, por o marido daquela mulher, lá na frente de batalha, para que ele morresse. Aí todo mundo ia ficar pensando que aquela mulher, ela engravidou do próprio marido. Só que Deus ninguém engana, amados. Deus ninguém engana. Aí veio aqui o profeta Natan. E vocês pegam o livro de 2 Samuel, capítulo 12, e vocês vão se inteirar do que aconteceu ali. Como o próprio Davi pediu a condenação dele. Pediu a condenação dele. E daí, o que aconteceu? Mas nós vimos aqui, amado, que ele caiu em si, que ele se arrependeu, porque veja bem, ele não fugiu, ele não foi mais tentar esconder o pecado, ele entendeu que não adiantava ele esconder o pecado. Então ele pegou o caminho certo, o caminho do arrependimento, o caminho de buscar paz com Deus de volta. Então ele reconheceu, pequei contra o Senhor, disse Natan. O que ele fez aqui? Ele pediu perdão para o Senhor, se lamentou, se descabelou. Ele simplesmente reconheceu e entendeu que a maior besteira que ele podia fazer era ele fazer que nem Saul fez. Virar as costas para o Senhor, fugir, tentar se esconder do pecado. O que ele fez, ele confessou o pecado e aceitou o preço do pecado que ele tinha cometido. Ele entendeu que Deus tinha razão em tudo e que ele tinha falhado clamorosamente. Quando então aquele confessa o pecado, né, disse, pequei contra o Senhor, disse Natan, daí a Davi, né, da parte de Deus. Tipo assim, tá bom, você confessou, você se arrependeu, você não vai morrer, porque ele mesmo pediu a morte para ele, sem saber. Vocês vejam no texto e vocês vão compreender como, sem saber, ele pediu a morte física para ele, por causa do pecado que ele cometeu. Mas como ele confessou o pecado que aconteceu, Deus perdoou o pecado, não o efeito do pecado. E isso, amado, é interessante para nós, porque a morte que era para ele, Deus tirou, mas caiu sobre o filho dele. Não tinha como, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer ali. E aqui no caso morreu o filho dele. Igreja, amados, o Senhor Jesus morreu por nós. Então veja bem, o perdão de Deus para nós hoje, das nossos tropeços, aquela que é salvo, que tropeça, que erra, mas que faz que nem o rei Davi, confessa o seu pecado, o que acontece? Em Cristo ele é perdoado. Só que vai sofrer a consequência, o efeito do pecado dele, não na eternidade eternamente, mas vai sofrer aqui no próprio corpo físico os danos do que aconteceu. Como aconteceu aqui, amado, veja bem o rei Davi. A criança,
com certeza salvou, apesar de ser um fruto do pecado, porque é um inocente. Mas a tristeza que ele passou, amado, o que ele sofreu por isso. E também a vida dele dali para frente acabou aquela vida maravilhosa que ele tinha. A vida dele foi uma vida de luta, sempre com o Senhor, sempre o Senhor ajudando ele, sempre dando a vitória para ele, mas com problemas da família, das piores espécies. Ok? Então vemos o que nós vemos aqui, que existem dois tipos de tristeza. Né? A tristeza que Deus, aqui mesmo Deus provocou a tristeza de Davi para a salvação dele. Foi Deus que provocou. O que diz aqui outro versículo, 1 João capítulo 1 e o versículo 9, né? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos o nosso pecado, ligue isso aqui com o que Davi falou. Pequei contra o Senhor. Davi confessou o pecado contra o Senhor. Deus perdoou. Deus tirou a morte dele. Mas a consequência veio no filho dele. Aqui, na igreja hoje, nós temos vamos dizer, essa alegria que se nós pecamos, caso nós falhamos em alguma coisa, não deixamos escondido. Confessamos ao Senhor, reconhecemos o nosso erro e tudo acertado. Então, o que é o assunto da nossa meditação de hoje? As duas tristezas. Então nós aprendimos hoje, para encerrar, né, que existem duas tristezas, não é apenas só tristeza como nós imaginávamos. Então nós vamos ter aquele cuidado a partir de hoje. Se nós estamos tristes, amados, vamos ver por que é que nós estamos tristes. O que é que nós fizemos? Vamos fazer um exame de consciência em nós mesmos. O que é essa tristeza que está na casa? Eu vejo tanta gente falar, não sei por que eu tenho essa tristeza, eu não consigo ter uma alegria, uma coisa. Amado, nós vamos nos policiar a nós mesmos. Vamos nos examinar nós mesmos, tentar ver a raiz daquela tristeza, aquela amargura, onde que está, e combater lá. Se nós não achamos erros, falhas em nós, pecados cometidos, se achamos pecados cometidos, confessemos ao Senhor como Davi fez. Se não achamos pecado, vamos glorificar Deus de qualquer maneira, porque é o amor de Deus trabalhando na nossa vida para o bem nosso, para nossa própria salvação, em benefício da nossa própria salvação. É o amor de Deus que trabalha, que nós leva, digamos assim, e de repente nós observamos que nós ofendemos alguém com alguma palavra, com algum ato. Não vamos nós demorar a acertar as coisas com aquela pessoa. Então a paz vai voltar. Tudo, amados, depende de resolver os problemas. Se o problema está acontecendo ali, nós não entendemos e não sabemos por que, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos suportar aquilo ali e vamos entender que é o amor de Deus trabalhando em nós para arrependimento, aquela tristeza, para nós entender alguma coisa que nós não estamos conseguindo entender. Perfeito? E para encerrar nesse nosso vídeo de hoje, eu quero deixar o último versículo aqui para vocês. E é esse aí. Essa aqui está. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Então eu perco a salvação. Não, amado, você creu em Jesus, foi selado com o Espírito Santo. Relaxe.
Aqui corta a comunhão com Deus, amado. E cortou a comunhão com Deus, a pessoa vai ter uma vida triste, uma vida ralada, enquanto não reatar essa comunhão com o Senhor. Então é cortado da comunhão com Deus, a pessoa vai ter uma vida triste até entender. Até porque veja bem, considerai a bondade e a severidade. Isto é, Deus é amor e Deus é justiça. Então o que é? Deus é amor para com os que vivem em conformidade com Ele. E Deus é severidade para aqueles que desprezam. Agora o que nós vemos aqui? A bondade e a severidade de Deus. Isto é, a bondade de Deus quando nós aceitamos aquela tristeza que vem de Deus por causa do nosso pecado e nós confessamos, reconhecemos e confessamos ao Senhor esse pecado, pronto. Né? Se arrepender significa levar aquele choque, entender, perceber, entender plenamente que errou e procurar se desfazer e nunca mais voltar a cometer aqueles erros. Se voltar, arrepende outra vez e confessa ao Senhor. Né? Isso aqui vai atuar o que? A bondade de Deus, aceitando a comunhão com a gente de volta. A pessoa não vai perder a salvação. Jesus paga o preço, né? Mas vamos entender que a severidade de Deus, Deus não connive com o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então a severidade de Deus acontece no caso de reincidências e coisas assim. Digamos, abuso. Uma pessoa, por exemplo, sabe que aí numa estrada aí vamos dizer assim, a velocidade, que nem aqui no Brasil, é 110 km por hora, a pessoa compra o seu carrão e daí sai a 300 por hora, de repente sai fora da pista, bate lá numa árvore, num poste, qualquer coisa, e até a misericórdia de Deus não tira a vida dele, mas fica lá numa cadeira de roda pro resto da vida. Ah, mas era um crente, como aconteceu isso? Aconteceu porque abusou, cometeu infração, aqui é para nós respeitar as leis daqui, né? Cometeu uma infração, aconteceu por causa do abuso dele, mas ele reconheceu, ele não vai perder a salvação, mas o efeito, aquela cadeira de roda nunca mais vai sair da vida dele. Percebe? O efeito do pecado infelizmente, vai permanecer com a pessoa, dependendo do período que ele fizer, né? Então eu quero deixar amado este versículo como um alerta para nós todos. Vamos olhar, vamos ver o amor de Deus, vamos pregar o amor de Deus, vamos procurar cada vez mais compreender o amor de Deus, até porque tem muitos ensinamentos que dizem, não, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é tão amoroso. Amados, Deus é amor, mas Deus não é uma geleia que nós pegamos e mudamos para lá, para cá, viramos para cima e para baixo. Deus é Deus. Vamos ter esse temor de ter o devido respeito com o Senhor, não é porque somos salvos que vamos viver a vida que o mundo nos oferece. Vamos viver uma vida alegre, uma vida feliz aqui neste mundo, mas uma vida de cristão. Beleza? Então aqui a gente encerra mais este vídeo. Que o Senhor abençoe a todos vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. E, portanto, até lá. Na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus.